Bem-vindos a mais um episódio do Don't Panic It's Organic na nossa playlist Hanging with the Pros. Essa semana, pessoal, uma pessoa muito conhecida, um profissional, assim, que dispensa comentários no SEO nacional. Ele foi um dos caras que lançou o primeiro curso, né, de SEO gratuito aqui no Brasil, o Open SEO, que foi revisitado agora recentemente. Vou perguntar para ele sobre isso. É CEO de uma das agências mais renomadas de SEO do país. Com vocês, Diego Ivo, da Conversion. Diego, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui batendo um papo contigo. E, por favor, faça as honras de, para quem não te conhece, quem é Diego Ivo? Fala, Bazon. Fala, pessoal. Bazon, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Você tem trazido grandes nomes internacionais para falar. Eu acho que é um papel, uma contribuição muito importante para a comunidade de SEO brasileira. E te falar que eu acho o nome do canal sensacional. Eu acho Don't Panic, It's Organic. Cara, é sensacional. É rock and roll, né? Pô, Isso é a muito... pegadinha de reggae, na verdade, né? mais para reggae. Para mim é rock and roll. Não, mas também, é isso aí. A ideia é isso, cara. Muito bom, muito bom. E, cara, me apresentar, eu sou Diego Ivo, eu sou fundador da Conversion. A minha vida profissional praticamente toda se confunde com o SEO. Eu fundei minha primeira agência em 2008, focada em SEO, links patrocinados. Aí, em 2011, veio a Conversion na configuração que ela tem. E, como você falou, a gente comecei empreendendo, né? Eu tinha o quê? 23, 24 anos, era muito novo, sem nenhum background. E eu vim, Bazon, não sei se você sabe, eu vim da faculdade de letras, né? Então, assim, meu destino, meu futuro profissional, provavelmente era para eu ser acadêmico ou eu ser professor de língua portuguesa, talvez de literatura, que eu me identifico mais. Só que eu ficava no meio da faculdade e falava, caramba, mas isso não é para mim, isso é muito abstrato, né? Eu preciso de coisas práticas. E, e aí, por alguma coincidência do destino, eu já trabalhava desde os 15 anos também com desenvolvimento de sites. Cara, não sei se é do seu tempo, eu fiz scripts de Mirk. Cara, aí isso assim, isso revela a idade da É pessoa. verdade. Eu usava Mirk, cara, Script Ninja, o Canal Brasil. Devem Não sei se na sua Dedração. cidade tinha, cara, os encontros, que eram encontros que a gente organizava no Mirk para fazer offline, cara. Cara, eu sou nascido em Salvador e fui criado no sul de Minas Gerais. Então lá não tinha isso, né? Era o pessoal do ICQ e eu que era mais nerd, assim, eu ia pro IRC e tinham todas as coisas lá. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar do IRC eu tinha 10 anos, 1997, cara. Numa revista do São Paulo Futebol Clube, né? São Paulo também. Mas eu não acompanho futebol hoje. E falava que tinha um canal do São Paulo. Eu me interessei bastante por aquilo. Foi chegando na internet, em casa, aí eu comecei a ver que eu poderia personalizar o script, né? E depois, lá na frente, como eu fui parar no SEO, tem muito a ver com isso também, né? Mas isso a gente vai contando depois. Então, eu vim da faculdade de letras, abri uma primeira empresa enquanto eu estava lá, e depois veio a Conversion, e depois veio, no ano seguinte, 2012, veio o Open SEO, que é o curso que você falou, que até hoje, cara, eu estava vendo recentemente os relatórios, né? Todos os dias, né, entram uns 10 alunos por dia lá, entendeu? É muito louco, Da né? hora, Porque cara. até hoje ele contribui para a comunidade de alguma forma. Às vezes eu até penso em apagar ele, cara, porque de 2012, cara, né? Mas... Aproveitando já esse bate-papo aqui, Uhum. você visitou ele recentemente, não? Você não fez algumas atualizações nele? Eu vi uma postagem em algum lugar aí da Conversion, ou eu tô viajando? Então, de fato, a gente fez junho do ano passado, se não me engano, estava bem no auge da pandemia. Eu ia gravar alguma imersão de SEO, eu comecei a reassistir o Open SEO, eu falei, caramba, mas tem muita coisa boa aqui que está atual ainda, embora, né, o conceito do SEO, ele está lá. O que muda são as coisas acidentais, a SERP vai mudando, ferramentas vão mudando, né, poucas diretrizes do algoritmo do Google vai mudando. O que eu falei? Cara, eu vou regravar comentários às aulas, né? E assim, é muito engraçado, né, porque também
para mim, é revisitar a minha história. Então, assim, eu fiz uma imersão de mineiro. Falei, caramba, eu era assim. Né? Eu falava... Hã? Intromersão. Uma intromersão. E, cara, eu falava muito mais devagar, né? Eu era ainda aquele cara meio intelectual, tinha saído da faculdade de letras, tinha uma aula que tinha, tipo, os meus livros de literatura atrás. Mas tava lá, e eu falo, caramba, cara, tem umas aulas que eu gosto, eu faço uma crítica meu. Eu coloquei nos comentários, falei, cara, assiste rápido isso, na velocidade 2, porque é muito lento que eu falo. Cara, que da hora. Aí a gente relançou isso daí em junho, julho do ano passado, e, cara, teve bastante alcance. Mas, assim, cara, eu penso em cancelar, apagar ele, sabe, cara? Precisa, acho que, de coisas novas. A gente estava conversando aqui um pouco antes. A comunidade de SEO no Brasil, o mercado de SEO, precisa dar alguns passos, né? Acho que esse papo super, super contribui para isso daí. Você tem contribuído bastante, o pessoal tem falado lá no Clubhouse, né? Tem um pessoal de outras empresas, não vou falar o nome, mas está tendo uma série de iniciativas de dados, de tecnologia, e é isso que o mercado precisa, né? A gente precisa dar o próximo passo no SEO. Poxa, trazer os grandes nomes para falar que, cara, que privilégio, né? Para a comunidade de SEO. Né? Então, muito bom. Cara, é assim, é isso que a gente vem buscando, sabe? Mostrar, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Trazer essas pessoas que têm uma representatividade lá fora, que tudo bem, a gente pode ler um artigo, como está falando de conteúdo, a Leida, que estava aqui a semana passada, lançou o learningseo.io, que, cara, que conteúdo, queria ter isso lá em 2006, 2007, quando eu comecei a trabalhar. Mas a gente teve o privilégio, eu pelo menos tive o privilégio de ter poder ver Fishkin, por exemplo, com seus Whiteboard Fridays, Aaron Wall, tinha conteúdo, né? Mas hoje tem muito mais, né, cara? Hoje tem muito mais. Cara, mas eu vejo que, assim, falta alguma coisa. Tem que ter nacional, cara. Não tira do ar, não, cara. Deixa aquilo ali, revisita, põe sua equipe para renovar ele, porque eu acho que é um patrimônio do SEO nacional, o Open SEO, cara. Deixa lá. Pessoas podem... É a porta de entrada para muita pessoa, cara, sabe? Eu acho que tá faltando base, cara. Esse é um ponto. Mas, cara, todo mundo que vem para essa playlist aqui do Hanging with the Pros, eu tenho que fazer essa pergunta. Você já contou um pouco do seu background e tal, mas como que o SEO entrou, como e quando o SEO entrou na sua vida, cara? Por que SEO? Por que você resolveu fazer isso? Cara, eu vou falar, a gente não combinou, viu, pessoal? Mas eu vou contar uma história que, ó, talvez poucas pessoas sabem publicamente, eu acho que eu nunca falei. Eu estava, acho que era 2007, eu tinha trancado a faculdade de letras. Eu, desde os 15 anos, eu trabalhava com freelancer de WordPress, desenvolvendo sites. Então, eu sempre tive uma ideia de construção de sites como projetos, né? Isso se confundia com o meu tempo na faculdade de letras, né? Eu tinha projetos de escrever livros, tentei escrever alguns que eram péssimos, graças a Deus não há registros históricos deles. E aí, uma das vezes que eu tranquei a faculdade, eu fui fazer cursinho, né? Eu devia ter uns 20 anos, mais ou menos, e falei, vou sair da letras, eu vou fazer direito, sei lá, coloquei na minha cabeça isso daí, mas eu comecei a estudar, aquilo não foi para frente, né? E aí pensa na família, o filho, né, já tinha largado, já tinha escolhido fazer faculdade de letras, depois largou o cursinho, eu falei, não, vou dar um jeito nessa vida. E aí eu falei, poxa, quais são os conhecimentos que eu tenho? Eu escrevo, né? Modéstia à parte, eu não escrevo mal, e tinha alguns conhecimentos de código de WordPress. E aí, cara, não sei em que fórum, aqueles fóruns gringos, né? Comecei a buscar alguma coisa que eu poderia fazer para também gerar algum tipo de renda fácil. Porque, cara, naquela época, 2007, 2006, não era fácil você encontrar estágio, não era fácil você encontrar emprego. As coisas eram muito mais difíceis, né? Uhum. Apesar de estar lá num momento econômico muito bom. E aí, cara, eu peguei você falou do... Esqueci o nome dele, o Aaron. Do SEO Book. Do SEO Aaron, Book. SEO Book. Cara, eu comprei o e-book dele, acho que $99, com dinheiro que eu não tinha. Né? Na época era 1 para 1, ou 2 para 1, alguma coisa assim, 1,50. E comecei a debruçar naquilo. Né? E fui estudando. E
concomitante a isso, eu comecei a colocar em prática, né? Porque eu já dominava alguma coisa de criação de sites. E aí, o que eu fiz? Eu consegui comprar, olha só que loucura, Bazon, um zip que ele tinha, era um zip com letras de músicas. Né? Ele era como se fosse um database com letras de músicas. Naquela época, tinha o Vagalume, você tinha, sei lá o quê, letras.mus.br, talvez. Ele tinha tráfegos absurdos. E aí o que eu fiz? Eu montei um site chamado musicainternacional.net, né? Na época em que keywords no domínio ainda tinha algum impacto, isso já está em 2007, mais ou menos. Aí comecei a posicionar, né, para as buscas no Google do Brasil com aquela base de dados que eu comprei em algum fórum, sei lá, por $5, entendeu? E comecei a montar sites. E chegou um tempo que eu cheguei a tirar um bom dinheiro na AdSense, né? E também trabalhei brevemente em uma empresa, informalmente, eu nunca tive carteira assinada. Aí a gente está em 2007 para 2008. Começo de 2008 eu saí dessa empresa. E aí eu falei, caramba, tenho que fazer alguma coisa, né? Tenho que me virar. E eu comecei a prestar freelancer de WordPress, porque não existia esse negócio de SEO. Eu trabalhei até com um pouco de SEO nessa agência, eu ajudei uma consultoria de TI a abrir uma agência, uma empresa de web hosting. Com 17 anos de idade, eu abri uma empresa de web hosting. Né? Caramba! São Empreendedor outras nato, histórias. né? Oi? Empreendedor nato. Desde Cara, 17. Sempre foi uma coisa assim, intuitiva, sabe? Porque meu pai e minha mãe, eles são empreendedores, né? Tiveram empresas, minha mãe é super empreendedora, embora nunca tenha construído uma empresa formalmente, ela teve revista de medicina natural, ela, né, eu e meu irmão fomos criados, né, de pais separados e, puta, minha mãe, ela, né, aquela mãe heroína que se virou, deu tudo pra gente. Então, minha mãe, eu vi ela em casa, acordando 5 horas da manhã, indo dormir 11 horas da noite, trabalhando, né? Então, eu tive sempre esse exemplo muito forte dentro de casa. E aí, então, comecei a construir esses sites. Espera aí, acho que deu um pequeno pau aqui. Aqui, tô ouvindo ainda. Não, foi algum update de software aqui. Uhum. Aí eu passei por essa agência, saí de lá no começo de 2018 e virei para meus pais e falei, vou abrir um CNPJ, vou abrir uma empresa. Don't panic, you're crazy! Todo mundo achou a maior loucura do mundo, né? Mas o que aconteceu? Quando eu já estava quase saindo de lá, aí então eu já trabalhava bastante com SEO, né? Já posicionava sites, já gerava tráfego, já tinha alguma experiência ali. E aí, em 2008, 21 de abril de 2008, eu registrei o domínio primeirolugar.net, na época em que keyword no domínio tinha algum peso ainda, e criei uma empresa chamada primeirolugar.net. Criei a logo na época no Fireworks, coisa muito simples, subi num template de WordPress, criei 5 páginas, naquele SEO, né? Lá 2007, 2008. Um para cada palavra, né? Otimização do site, SEO. Primeiro lugar no Google, primeiro lugar no Yahoo, da Microsoft, eu não lembro se era o Bing já, se... Não, acho que era não era. outro, né? O Bing vem acho que 2010, por aí, mais ou menos. Alguma coisa assim. E posicionei lá. E aí, 1 ou 2 meses depois, eu recebi meu primeiro lead. Na época nem chamava lead, hein? Eu tô zoando. Era contato. Cara, foi assim, foi uma coisa sensacional. Eu estava na faculdade, eu tinha voltado para a faculdade nesse momento, né? Tinha trancado, voltei. E aí eu estava no supermercado, na sexta-feira, eu estava comprando cerveja, né? E meu celular tocou, não existia smartphone, não existia 3G, não existia nada nessa época. O cara falou, olha, é da primeiro lugar, eu tomei um susto assim, eu falei, claro que é. Como não seria? E aí o cara já veio trazendo a dor dele, não, porque eu contratei fulano de tal, que era uma pessoa mais ou menos famosa na época, e ele me prometeu que estaria na primeira posição para um monte de termo, mas não estou, e eu vi aqui que você é especialista em primeiras posições. Eu falei, tá bom, vamos marcar uma reunião? Ele falou, vamos. Aí eu
de alguma forma anotei o número dele, marquei a reunião e, miraculosamente, né, saiu meu primeiro contrato ali. Eu não sabia vender, né? Eu não sabia nada. Eu fui, né, na reunião que eu fui, mas pra você ter ideia, o que eu fiz? Eu imprimi uma tabela, alguma ferramenta de Rank Monitor que existia na época, com as posições da palavra-chave dele e comparei com de algum concorrente, né? Basicão, cara. E falei, olha, você tem essas oportunidades aqui. O cara pirou, né? E eu levei meu notebook também, só que naquele momento a internet na empresa dele caiu, não tinha Wi-Fi. Eu falei, não tem problema, abri minha mochila e tirei o negócio impresso. E aí, cara, e ali começou minha trajetória com SEO, Cara, né? Foi o Carlos, da Blindaço, Carlos Barbosa, tipo, foi parceiraço durante muito tempo, e muito do que eu aprendi ali na base eu devo a ele. Eu devo a muitas pessoas, mas a ele também. Eu lembro que, né, a gente começou a pegar... Cara, para você ter ideia, na época, Bazon, essa empresa que deu a consultoria para eles não tinha editado a title do site, né? é. Na época, vamos dizer que lá em 2007, 2008, você poderia até passar, né? Mas sempre foi o básico. A primeira coisa que eu aprendi em SEO foi isso, cara. Só que o que acontecia? Era uma empresa especialista em SEO, né? Ela vendeu que era especialista e não conseguia colocar title. Ela tinha um CMS próprio na época. E aí, cara, eu nunca fui programador de verdade, eu fazia front-end. Eu não mexo em código, deve ter uns 10 anos, assim. Eu criei um if else, eu acho, né? If, nome do arquivo, sei lá o quê, .php, title igual a tal. Eu fui montando isso daí. Ia conseguir subir o title, consegui subir a página, e, cara, começou a indexar, começou a posicionar, começou a gerar tráfego. E aí, depois que o projeto atingiu uma certa maturidade, então, para mim é uma das histórias mais legais desse começo da SEO, para mim, que eu comecei a perceber que tinha uma busca por lotérica blindada, né? E não tinha nada no site dele falando disso. E o Carlos, esse cliente meu ali do começo, ele é um engenheiro, né? Eu liguei para ele e falei, Carlos, olha só, os resultados estão esses. Não, tô vendo, tá muito bom, tá chegando muito contato aqui, estamos vendendo muito bem. Então, Carlos, eu tive uma ideia, não sei se é maluquice. O que eu pensei aqui? Tem muita busca por lotérica blindada. Eu perguntei, você faz lotérica blindada? Ele falou, Diego, eu sou engenheiro, tudo que você me der eu blindo. Se você quiser um bunker, eu blindo o bunker. Se quiser sua sala blindada, eu blindo a sua sala. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte, Carlos. Eu vou criar uma página chamada Lotérica Blindada, um produto dentro do site. Vou fazer o conteúdo aqui e fiz uma montagem mequetrefe, né, na Fireworks, que era o Photoshop da época dos não designers. Subi e, cara, foi um dos melhores produtos dele, Basson, né? Esse produto, isso a gente deve estar ali já 2009, talvez. O que aconteceu? Teve o boom econômico, começou a ter muito assalto em lotéricas, né? E, né, muitas histórias. Eu lembro, a SBT Brasil, não sei se existe ainda, eu não vejo televisão tem muito tempo, o Jornal Nacional do SBT, eles fizeram uma matéria sobre lotéricas blindadas. E, cara, foi um sucesso, né, isso daí. E para mim deu... Cara, eu aprendi muito ali e eu entendi que o SEO não é sobre titles, né? A gente estava trocando ideia um pouco disso daí, uma bandeira que você levanta, que a gente levanta, que eu levanto, que a gente na Conversion levanta também, que, cara, SEO é sobre negócios, né? Negócios são sobre pessoas. Então, o SEO ele pode ser a maior fonte de insights de negócio para uma empresa. Eu estava conversando com uma parceira recentemente, né? A gente estava discutindo, cara, por que existe tanto social listening e não existe search listening? Se o search listening ele é capaz de gerar muito mais resultados para o negócio. São resultados diferentes, eu entendo, não quero criticar ninguém de social, mas através de análise de search, a gente já fez isso. Acho que todo mundo já fez isso em alguma medida, maior ou menor, mas a gente deu consultoria para uma indústria, não vou citar o segmento dela,
questão de NDA. Uhum. O que a gente fez? Os produtos dessa indústria, eles eram termos de busca. Né? Um executivo de lá, ele sabia disso. Né? Um cara muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que... Eu conheço outra pessoa que eu aprendi muito, 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 muito com ele. Ele pensava em SEO, Bazon, para você ter ideia. Cara, é tão legal esse bate-papo, né? A gente pode falar com poucas pessoas disso Não, daí. Cara, para você ter ideia, a nossa executiva de negócios na época, uma pessoa excelente, ela foi na reunião e voltou. Ela não era técnica, né? Voltou assim: Diego, posso te fazer uma pergunta? Eu fui na reunião da empresa tal, mas o pessoal de lá estava pedindo para a gente fazer SEO na embalagem do produto. Isso existe? Eu pensei assim e falei, das duas, uma. Ou esse cara é um gênio, ou ele é louco, né? Depende do que ele quiser, dá, né? Vamos ver se é o que eu tenho em mente aqui, o que ele estava Mas ele é um pensando. Mas vai gênio. lá. Ele é um gênio, porque ele via que assim como a página tinha semântica e as buscas diziam sobre o comportamento do consumidor, a embalagem do produto deveria ser a mesma coisa e o nome do produto deveria ser a mesma coisa. Entendi. Entendeu? E ele já tinha essa cultura de fazer pesquisas para entender isso daí. Ela foi um projeto muito interessante, foi outro projeto que eu aprendi bastante. O que a gente fazia, Bazon? A gente analisava um grande lote de palavras do segmento dele, tudo manualmente, e a gente percebeu que, por exemplo, uma palavra que é muito buscada hoje, ela tinha um comportamento, em algum momento, XPTO. Então, o que a gente passou a fazer? Passou a identificar, no dia de hoje, palavras que tinham aquele comportamento de busca. Entendeu? Elas tinham que ter tais características de intenção do usuário, elas tinham que refletir, obviamente, produtos, né? E que tinham que ter uma curva tal. E, cara, então a gente montava relatórios dizendo quais produtos a empresa deveria investir, né? Isso dava muito certo, cara. É uma marca conhecida, entendeu? Cara, eu vejo assim, existe search listening, tá? Tem empresa, hoje o cálculo do search listening, ele entra também com um pouco de share of voice, para você entender a quantidade de palavras, a marca. Hoje você vê assim, de uns anos para cá, eu comecei a ver relatórios de marketing, aonde as empresas, as equipes de marketing de grandes marcas, trazendo o share of voice de search. E elas estão monitorando as buscas, as pesquisas. Então, existe sim o search listening em relação à marca, em relação a novos produtos. Isso já é uma métrica real. E a hora que você vê numa reunião de marketing, de grandes marcas, o cara trazendo o gráfico do Google Trends, volume de pesquisa, tendência de pesquisa entre nomes de marca, meu, é importantíssimo. Uma coisa que eu venho falando muito, que corrobora muito com o que você está falando, cara, é assim, hoje não, o search, ele está num bracket diferente do marketing, que é intenção. Não é, você não está impactando as pessoas. Claro que tem que fazer social, você tem que fazer televisão, você tem que fazer YouTube, anúncios. Isso sim, nunca é ou, é e. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o cara vai até o Google, ele já está dizendo o que ele quer. Sei lá, serviços de SEO, agência de SEO. Então, isso é intenção. O intent marketing, cara, é, ao meu ver, um dos ativos mais poderosos para uma campanha de marketing. E a gente tem essa informação. A gente sabe o que as pessoas estão pesquisando. Só uma pausa. Pessoal, quem está vendo isso aqui no futuro, a gente está passando por uma pandemia, estou em casa, meus cachorros estão tudo latindo aqui na frente, ó. Provavelmente passou o cachorro do vizinho, mas é isso, já que baixa o som aí. Mas, Diego, isso é muito legal, cara. E assim, como que você vê, desde que você começou com os dias de hoje, o quanto que o SEO evoluiu, cara? Como que você enxerga isso? Acho que lá atrás você já tinha uma percepção muito de negócio, de como que pode contribuir, mas no geral, cara, como que você via assim o Diego lá fazendo seus SEOs de 2008, 2009 com hoje, cara? Como é que houve mesmo uma evolução? Você pensa mais da evolução pessoal do Diego ou do mercado? Não, do SEO como um todo, para a gente atingir o nosso objetivo, que é, obviamente, posicionar, trazer tráfego e por aí vai. A forma de trabalhar com SEO. Sim, sim, muda e não muda, né? Assim, quando eu comecei, o SEO era uma disciplina claramente técnica, né?
Um dos meus setups de projeto em 2007, 2008, era o que eu montava uma estratégia no primeiro mês. E, cara, eram sites pequenos, né? Que eu trabalhava na época, estava começando, sei lá, de 10, 20 páginas. O que eu fazia? Eu montava o HTML válido dos sites e sem tabela, né? Porque todo site... Quem sabe com site com tabela? Não é só quem é das antigas, né? Quem tem mais de... Cara, mais de 30 anos só vai saber o que é um site com tabela, né? Ah, sim. Não, os sites eram em tabela, pessoal. Uma tabela tipo do Excel, em que você ia montando blocos de coisas, tinha um header, tinha mais ou menos como se fosse no Excel mesmo. Né? A lógica é a mesma, não é? Naturalmente era um HTML. Então eu ia lá e transformava aquele site em tabela em um site de HTML válido, né? E ia fazendo todas as otimizações técnicas. Então, assim, isso dava muito resultado lá atrás. Ele era muito técnico. O Google ele não conseguia, de forma alguma, trabalhar a ideia de intenção do usuário. Ele falava disso, mas isso era bullshit, né? Aí tem um segundo movimento que eu vejo, acho que ele começa, né? Tudo é uma transição, mas acho que ele fica muito mais forte ali a partir de 2014, 2015. E isso se deve muito a Rock Content. Eles fizeram um trabalho muito importante disso no Brasil, que popularizou vertiginosamente o SEO com uma estratégia de marketing de conteúdo. Né? Cara, é uma startup brasileira, né, que cresceu, tá fora, tá nos Estados Unidos também, o pessoal muito fera. E, cara, e eles foram muito sagazes, porque isso acompanhava a evolução do algoritmo do Google, né, onde começavam a surgir aquelas estratégias de conteúdos épicos, de conteúdos profundos, e o próprio algoritmo do Google, e aí vai ter um paradoxo, ainda mecanicamente, né, no meu entendimento, ele começava a priorizar sites que tinham mais conteúdo. Né? Ele entendia que aquelas páginas com conteúdos aprofundados, elas eram melhores para o usuário. Mas ele ainda não... Ele tinha algumas tentativas de entender qual era a qualificação disso, ele conseguia entender o campo semântico, mas ainda tinha algo de mecânico ali. Né? Eu falava nessa época, nessa época, o papel do SEO é encontrar o equilíbrio entre o robô e a experiência do usuário. Né? O SEO ele não era sobre a gente criar a melhor experiência do usuário, era sobre a gente conseguir encontrar o equilíbrio das duas coisas. E depois, muito rapidamente, isso daí começa a evoluir muito com o advento da inteligência artificial. Né? Ali em 2015, tinha uma buzzword na época muito forte, que era o Big Data. Então, o Big Data estava chegando nas companhias, estava chegando nas faculdades, isso é muito importante, né? Como disciplina acadêmica. O mundo descobriu que existiam muitos dados. E o Google trabalhava esses dados, né, como fator de ranqueamento. Né? Até esse termo fator de ranqueamento, eu acho que hoje em dia ele já não é tão bom. E aí a gente vem para esse próximo passo. Né? Porque o que acontece? Com o crescimento da inteligência artificial do Google, ele começa de uma forma, vou falar mais didaticamente, Pode mandar bala, cara. mais pedagógica, que é o que ele começa a entender que a sua taxa de clique na SERP indica uma relevância, o seu dwell time, a sua taxa de permanência indica uma qualidade que o seu site tem. Né? O Google desmente, muita gente desmente, mas existe uma correlação muito grande com isso daí, isso daí começa a crescer bastante. De tal ponto, quando a gente chegar ali em 2019, talvez, o algoritmo do Google ele vai estar tão avançado que eu tenho a hipótese de que ele já é capaz de entender a qualidade de uma página, mesmo antes de ela ser indexada. Entendeu? A inteligência artificial, hoje ela sabe qual é a intenção do usuário da página e ela te posiciona. Né? Cara, tem páginas que você sobe ela e, cara, questão de horas, ela está nas 3 primeiras posições, né, hoje. Isso aí acontece desde Assim, acontece desde... Uma coisa que começou a mudar isso e faz parte de toda essa evolução do algoritmo, você vai lembrar, o Cafein, mais ou menos 2011, 2010, 2011, um pouquinho antes do Panda, que é quando o Google coloca esse algoritmo que rastreia com mais rapidez
a internet, consequentemente, ele está pegando a maior parte dela, né? E isso acelera esse processo, né? Eu Mas concordo com... não é tão forte, entendeu, Bazão? Uhum. Assim, eu vi os updates do Google lá atrás, eu via o efeito deles muito mais para punir sites que estavam se aproveitando de brechas do que para privilegiar os ótimos sites, entendeu? Um bom ponto, concordo. Faz sentido, faz muito sentido. Pelo menos a leitura que eu faço. Por Uhum. exemplo, teve um update muito importante, 2012, eu acho, de Pinguim. Doorway Pages. Foi o Penguin? 2012, Pinguim, né? É que derrubou os Doorway Pages. Cara, isso foi uma revolução, mas ele basicamente identificou padrões de spam, né? Eu Uhum. acho que era menos sobre a qualidade da página e mais sobre o spam. Então, existe um algoritmo do Google que detectava comportamentos de spam, assim como, sei lá, tinha num programa de e-mail. E ali, 2018, 2019 e agora para frente, né, o SEO mudou completamente. Hoje, sem nenhum medo, eu falo, cara, primeiro você vai pensar na experiência do usuário e depois você vai tornar essa experiência do usuário indexável. Para isso, muitas vezes você vai usar de conteúdo. Então, assim, a lógica se inverteu completamente. Lá em 2007, mais ou menos quando eu comecei, era técnico, né? Você conseguir fazer implementações técnicas, até porque era uma dor do mercado. O mercado ele não sabia fazer aquilo. A gente ajudava o Google a conseguir ler melhor as páginas, né? Eu via muito que existia uma parceria com o Google, né? Isso, né? 2015, 16, 17, 18 mais ou menos. Isso da inteligência artificial começa a ficar mais forte. E o Google também, ele como companhia, a gente tem que olhar para o Google como companhia também, né? O Eric Schmidt, que foi o CEO deles um bom tempo, Foi. né? Ele levou de uma empresa de buscas para uma empresa de mídia, né? E o Google cresceu bastante, mas assim existia uma organização, hierarquia muito clara do que eram ads e do que era anúncio, né? E eu acho que lá atrás tudo era muito mais harmônico, tudo convivia muito mais. Mas uma coisa que eu costumava falar, cara, você tem que ser parceiro do Google, você tem que ajudar o Google a posicionar o melhor site. E hoje eu não penso dessa forma mais. Hoje eu penso de uma forma diferente. Qual é? Bem, primeiro a experiência do usuário, depois você torná-la indexável. E hoje é importante você tratar o Google como seu inimigo, né? Porque, pensa bem, se você está em um determinado nicho, e se o usuário está indo ao Google, tem alguma coisa errada. Ele não deveria ir ao Google, ele deveria ir ao seu site, né? Então, você usar o tráfego do SEO, o tráfego orgânico, que todos os dados vão mostrar que é o tráfego mais qualificado da internet, é o tráfego que gera mais reputação. Então, você conseguir atrair esse tráfego, e aí, Bazon, isso não é um trabalho só do SEO, né? Eu falei que as coisas estão mais caóticas e todas as disciplinas elas estão misturadas, né? Para sobreviver, hoje o camarada ele tem que saber conectar todas as coisas, tem que conectar um código 200 com a branding, né? Hoje esse é o desafio, né? A criatividade, a tecnologia, os dados, a análise andam todas as coisas andam juntas. Então, mas voltando, a partir do momento que você recebe um clique, o que você tem que fazer? Você tem que fazer com que o usuário permaneça, interaja o máximo com você, de modo que depois ele volte diretamente para pesquisar sua marca naquele segmento, naquele nicho, e não volte para o Google. Mas, se ele voltar, você consiga dominar aquilo. Cara, pessoal genial que sempre fez isso, o Booking. No Booking, ele tem a estratégia que hoje todos os e-commerces vão fazer, que é o quê? SERP Control, né? Ele está na primeira posição do Ads, do link patrocinado, e ele está na primeira posição do Google, ou naturalmente E procura tá no estar. hotéis ali também, que algumas aqui no Brasil não é tão comum, mas sabe o boxinho do hotel, tipo flights? Estão ali Sim, também, cara. O estão Booking ali também. também, cara. Então, eles estão em todos os canais de descoberta e de comparação, né? E aí eles têm uma estratégia e cara, isso hoje as pessoas estão começando a falar disso daí, mas eles fazem isso, acho que pelo menos desde 2013, de retirar o cara
da web e levar para o aplicativo. Você tem preços melhores no aplicativo. Sim. Né? E por quê? Porque no aplicativo você não tem concorrente, você não tem comparação, tem menos comparação. Eu não sei você. Em termos de hotel, eu só tenho o aplicativo do Booking. Entendeu? Eu não olho no hotéis.com, outros, etc. Eu ainda Passagem aérea, eu sou um compro. cara meio. Eu não estou viajando tanto, né? Não estão podendo viajar, mas eu ainda sou meio raiz no sentido de, cara, eu entro faço uma busca no Google, eu vou na Booking, vou na Trivago, vou no hotéis.com, vou pesquisando ali para ver onde que eu acho, às vezes, a melhor oferta. Eu confesso que eu não sou muito adepto de aplicativos, cara. Não, eu sou. Acho que por questões de, sei lá, cara, de usabilidade, verdade, não ficar preso a uma mesma, uma mesma empresa. Isso é um fato interessante, cara. O CEO, o SEO global da Booking, que é um amigo meu, Leonardo Saroni, ele é casado com uma brasileira, cara. Vira e mexe, ele tá aqui no Brasil, em Ilhabela e tal. Ele é um cara muito fantástico. Tô tentando falar com ele para trazer ele aqui para bater um papo e tal no Don't Panic, cara. Só um parênteses aí, que eu tenho um dedinho brasileiro no SEO da Booking. E é sensacional. E essa estratégia, então, ele traz do orgânico e ele trabalha um negócio que é construir audiência. Né? As pessoas pensam muito, palavra-chave, cliques orgânicos. Eu falo, cara, o que é mais importante é a audiência da marca, o SEO. Assim, Bazon, eu acho que esse é um movimento do mercado, entendeu? Todo o mercado está mudando, né? Eu acho que o que a gente está conversando aqui é, digamos, acho que é uma ponta da transformação, né? Na realidade, a realidade mesmo, quem está no dia a dia sabe que tem mudança técnica, aplicam robots, bloqueiam, etc. Existe uma demanda de seu técnico muito grande, que é importante, mas a gente tem que fazer essa conexão com a estratégia do negócio, que é construir audiência. Né? Construir audiência. Cara, pega, por exemplo, a Amazon. O Jeff Bezos, acho que você deve saber, ele nomeou a empresa Amazon, ele escolheu com a letra A, porque em 1990 e alguma coisa, os buscadores eram em ordem alfabética e ele queria estar na primeira posição, nas primeiras posições, na primeira página. Então, ele pegou um dicionário e foi passando assim e encontrou a palavra Amazon. Esse vai ser o nome da minha empresa, porque em homenagem ao Rio Amazonas, né? Que é o maior rio do mundo. E ele tinha esse projeto ambicioso desde então. E olha só, a empresa começou com o princípio de SEO, SEO First, né? Então, e que a Amazon é muito curioso. O Bezos, ele também é um puta anunciante, né? Ele é um grande anunciante, talvez o maior anunciante do mundo, a Amazon, hoje. Então, o que ele faz? Ele gera tráfego orgânico do Google, né? Tenta estar nas primeiras posições. Ele é um buscador também, né, de produtos. Nos Estados Unidos, muitas pessoas nem pesquisam no Google, vão direto para a Amazon para consultar reviews, consultar a opinião das pessoas. Então, ele é muito poderoso. E ele também tem ads, enfim, tem toda a estratégia de outros canais, como você falou, né? Deve investir em SEO ou links patrocinados? Não, você deve investir na tua marca e deve agregar os canais na medida das suas possibilidades. Né? E eles investiram em construção de audiência. Né? Então, assim, eu fui muito longe para responder a sua pergunta. Mas, cara, lá atrás, vamos lá. Cara, a gente otimizava tags, a gente otimizava type, otimizava meta description, otimizava URLs, a gente passou a fazer conteúdo e hoje a gente tem que construir produtos e marcas com o olhar do SEO. Né? Esse eu vejo como o próximo passo, que ele está acontecendo. Né? Ele está dando o próximo passo nisso daí. Eu acho que faz parte, é importante, sei lá, às vezes, né, tô nos grupos, alguns grupos, pelo menos, de SEO, eu vejo o pessoal falando, né? Poxa, buscas pela marca, vamos aumentar a busca pela marca. E, cara, isso é fundamental, porque quem trabalha com SEO e pensa SEO, né? Porque acho que tem duas coisas diferentes. Tem a pessoa que ela macaqueia SEO, né? Fica repetindo lá. Qual que é o macete da vez, né? O que eu devo fazer agora? Tá na moda H2, beleza, vamos otimizar H2. Não, pessoal, a nova moda do SEO é otimizar imagens. Né? Cara, o que me mata é, de acordo com o Google gosta disso, o Google gosta daquilo. Cara, eu vejo isso e falo, ninguém sabe o que o Google quer, meu amigo.
Você não é o Google, sabe? Mas falando de coisas mais óbvias, assim, sabe? O Google gosta que você agora cuide disso. Cara, ninguém sabe usar esse termo. Para mim já é um maior erro em qualquer comentário de SEO que eu vejo. Isso para mim coloca a gente muito lá embaixo, sabe? Porque é o que você está falando, a gente tem que focar na construção da marca, cara. Na construção da nossa reputação. E eu vejo assim, cara, eu concordo plenamente contigo que pesquisas pelo nome da marca são muito importantes. Eu estava ouvindo um podcast, foi ontem, antes de ontem. Você já ouviu Voices of Search, do Benjamin Shapiro, da Searchmetrics? Voices of Search. E ele entrevistou o Fishkin esses dias. E ele fala assim, o Fishkin falou, em um momento, ele falou uma passagem que me marcou, ele falou assim, eu prefiro 1000 buscas pelo nome da minha marca do que ser primeiro para uma palavra-chave. Eu falei, meu, mais ou menos, porque você quer ser primeiro para a sua palavra-chave também. Mas eu acho que o fato do que ele falou é que você está trabalhando marketing, você está fazendo pesquisas. E uma coisa que eu vejo que falta muita conexão, Diego, não sei se você concorda comigo, a gente, hoje não, há muito tempo já, desde que a gente está com o mobile, com os smartphones ganharam essa magnitude que tem hoje, search é a extensão de qualquer anúncio. Porque tu vê um anúncio, seja no YouTube, na televisão, se aquilo teve ressonância contigo, o que tu faz? Passa a mão no celular e vai fazer uma pesquisa, não é? Seja pelo nome da marca, seja pelo nome do produto. E eu vejo grandes empresas gastando dinheirão com um anúncio e aí fala, deixa eu fazer uma pesquisa porque eu quero ver esse produto. Tu entra na página, não tem nenhum produto lá ainda, cara. E assim, eu vejo que no Brasil isso ainda tá muito engatinhando, cara. Você tem olhado para isso, cara? Sim. Cara, em SEO, o tema que mais me interessa é... Eu não sei como se chama isso, não tem um nome ainda. Eu já usei Demand Creation. Vamos inventar um nome agora, vai. Aproveita para cunhar um nome aí. Branded Search Optimization, tráfego de marca. Assim, esse é um dos temas que mais me interessam dentro do SEO. A gente teve um cliente 5 anos atrás, está com a gente até hoje. O cliente entrou, né, tinha uma meta super audaciosa, e aí a gente falou, poxa, mas para atingir esses resultados, né, resultados de venda principalmente, ele só vai alcançar isso se aumentarem as buscas pela marca, né? E ele falou, caramba, como é que a gente vai fazer isso? Deu certo, né? Hoje ele é a marca líder, é uma das marcas que eu conheço que tem uma estratégia de SEO first, né? E mais uma vez, Bazão, isso daí existe, né? A Amazon é SEO first, né? Cara, quem sou eu para ensinar alguma coisa para Jeff Bezos? Não, né? Ele que ensina para a gente, mas o SEO está presente nele. E no mercado, você estava falando aquilo de search listening e tal, eu acho que existe de modo desestruturado uma percepção de que as buscas elas indicam performance. Né? Teve um grande banco, eu não vou citar o nome para, enfim, acho que não convém, não é o caso. E bancos fizeram muito disso daí. Né? Vários bancos fizeram campanhas, né? Colocava nos out of homes de São Paulo, né? Não sei quem está em São Paulo, quem não está, tem os relógios em São Paulo, e tinha lá a pesquisa e previdência privada do Banco XPTO, do Banco Bazon. Não vou no Banco Bazon, não quer ser Quem de um dia eu chego lá, cara. Tá bom, vai, você está com dinheiro para gastar, contratou a agência errada, né? Pesquise a previdência do Banco Bazon. Né? Eu fotografei aquilo porque eu acho muito interessante isso para ver qual é essa conexão do comportamento off e online através das buscas. E assim, era ridículo o negócio, porque no primeiro resultado estava o concorrente dele, no pago, né? Tava o concorrente dele, né? E aí, assim, não tinha nenhuma estratégia de conexão de uma coisa com a outra, né? Eu falei, tá bom, né? Talvez isso faz parte, né? A gente cada vez mais fala mais que as empresas elas têm silos, né? Cada um tá olhando para uma coisa, então pode ter acontecido que no silo tal pensaram uma coisa bacana, mas no outro não pensaram. Eu falei, vou analisar as buscas no Google Trends, que eles tinham a caixinha de busca do Google, a pesquisa e tal coisa. Eu falei, vou pesquisar o que eles mandaram, né? Um call to action desse deve estar bom. Cara, as buscas estavam em quedas com o lançamento da campanha. Ou seja, a campanha não foi muito boa. Mas, Não cara, foi muito boa.
o que mais me deixa bolado com isso é quando ocorre o que eu chamo da dupla tributação. Vou dar um exemplo, que eu não tenho papas na língua, desculpa ser seu cliente. O Itaú, recentemente, há um tempo atrás, um pouco antes da pandemia, eles soltaram a campanha Férias Itaú. Ah, quer um dinheiro para viajar e tal, tal, tal. E no anúncio da televisão, tinha o boxzinho de pesquisa incentivando a pessoa a tomar uma ação. Isso é fantástico, isso tem que ser feito. Marcas que não estão explorando isso estão deixando de alimentar o algoritmo da maneira correta. Porque o Google está processando isso, ele relaciona a sua marca com aquela palavra e fala, pô, se eu falar de previdência, eu tenho que colocar o cara lá. Mas aí o que acontecia do Itaú? Na hora que eu vejo isso, cara, eu vou lá e faço um teste para ver como é que tá. Não só estava fazendo um anúncio na televisão, como tinha um anúncio pago. Nunca não negativaram a palavra. Ou seja, tu paga para o Google, perdão, paga para aparecer na Globo e paga para o Google. Por que isso, cara? Eu acho que falta a gente falta eles entenderem como que a gente pode ajudar estratégias globais de marketing, Diego. Essa é a bandeira que eu venho carregando e eu acho que a gente tem muito a contribuir no todo, sabe? Tem que continuar fazendo, porque eu gosto muito do meu conteúdo, do meu link building, das coisas do termo genérico, mas SEO para construção de marca, cara, é uma coisa que a gente tem que, sabe, forçar a entrar, batendo na porta dessas reuniões de marketing aí, que a gente pode ajudá-los, né, cara? Que é isso que é o que você está falando, cara, também. Eu falei muitas coisas, acho que futurísticas, de tendências, etc. Pessoal, a gente não combinou isso, a gente não entrou. E esse, para mim, que você falou agora, é o tema mais importante que tem. Para mim, é o tema real do momento de to do, entendeu? Que é você pensar como está seu gasto de branded keywords, né? Assim, Bason, antes de chegar em estratégias de aumentar a busca da marca, a gente tem que ter uma visualização, as marcas precisam ter uma visualização de como é o gasto de mídia dela, né? Porque o algoritmo de ads, ele foi feito para gastar dinheiro. Para gastar dinheiro e para rentabilizar o Google. E ele rentabiliza o Google principalmente através das palavras de marca, né? Cara, poucas pessoas sabem, eu acho que isso tem que ser divulgado, entendeu? Existe uma jurisprudência, para quem não entende de direito, é uma decisão judicial que ela pode ser replicada por qualquer pessoa. Não basta pegar a referência a ela, qualquer advogado vai saber fazer isso daí, ou deveria. Qualquer advogado minimamente antenado ao digital. E o que essa decisão diz? Que é concorrência desleal, por exemplo, o banco A comprar a palavra-chave do banco B, né? Eu estava precisando de carro esses dias, montadoras fazem muito isso, né? Elas ficam brigando entre si, e toda a verba de mídia vai uma canibalização de valores ali. Então, e o que essa decisão diz? Que é concorrência desleal, mais especificamente desvio de clientela, você comprar a palavra-chave do seu concorrente na forma exata, né? Porque o Google, ele recorreu a essa decisão e falou, olha, na forma exata, beleza, mas se tiver a palavra, por exemplo, Banco Bazon, tiver Banco Bazon ou tiver Previdência Bazon, eu posso anunciar porque, em tese, o algoritmo... Não é o nome da marca. Aquele anúncio por causa da palavra banco ou da palavra previdência. Mas, assim, em resumo, todo o departamento de marketing deveria parar de comprar a palavra-chave na forma exata. Ela vai economizar até, sem brincadeira, até 80% da sua verba de mídia. Eu conheço, sei lá, muitas empresas que investem 100, 500, 1 milhão para cima, e 80%, 90% da verba de mídia está sendo gasta. Campanha de branding. Aí o ROI de mídia é 30. Claro que o ROI de mídia é 30, porque você está comprando o nome da marca. É fácil falar que eu falo toda vez, vamos tirar branding da campanha. Nossa, que está performando maravilhosamente. Então, ROI de 2, 3, né, cara? E, cara, eu tenho uma outra, que eu falo muito, assim, e eu não, quando eu entro nessas conversas de branding e tal, me pede opinião, eu falo assim, o seguinte, ó, marcas conhecidas, que o cara tá anunciando, você não precisa anunciar o nome da sua marca, cara, deixa o concorrente anunciar, porque o cara que tá pesquisando a sua marca, ele sabe que ele quer você. Vamos usar o exemplo dos bancos, tá? Que talvez não seja tão transacional assim. Itaú, Bradesco, Santander. O Itaú, cada um tá comprando a marca de cada um deles. Tu vai fazer uma pesquisa porque você quer Itaú. Você vê o anúncio ali que vai levar para o Santander, você vai clicar no Santander? Não vai, cara. A probabilidade é muito baixa.
Então, deixa o cara anunciar, ele não vai roubar clique seu, cara. Mas eu posso falar, pela primeira vez, é que a gente está falando, agora eu discordo de você, vai. Tá, beleza. É bom isso, vamos lá. Existem campanhas que convertem em ter um ROI muito bom de palavras de concorrentes, entendeu? Porque que acontece? O cara, ele está ali no fundo do funil, ele tem a intenção de compra. Então, você digitou Itaú, quer contratar sei lá, abrir uma conta lá, quer fazer um cartão de crédito, quer fazer um empréstimo. Aí você vai lá e digita Bradesco. Você digita Itaú, apareceu o anúncio do Bradesco, do Bazon, do Banco Bazon. Se der certo isso, você vai pagar royalties um dia. Trabalho com E o que mídia. acontece? O cara ele já está no fundo do funil, ele fala, deixa eu verificar mais alguma coisa e converte, entendeu? Então, assim, efetivamente há um desvio de clientela. Eu, pessoalmente, né, eu não sei se a lei brasileira ela é a melhor, porque nos Estados Unidos essa publicidade comparativa que é chamada é muito comum. Uma marca vai lá, pega, olha, por que você vai comprar o iPhone e não o Samsung? É que para o posicionamento de marca dela não faz sentido isso daí. Então, há uma publicidade comparativa que no Brasil não é bem aceito. Não é permitido, então, né? É permitido. Existem algumas regulamentações que permitem isso daí. Mas, quando chega no Google, aquilo vira uma coisa desenfreada e as pessoas passam a comprar a própria marca para evitar que concorrentes comprem. E assim, eu com o chapéu de CMO, eu compraria também a minha marca, exceto se eu pudesse protegê-la, entendeu? Então, existe essa jurisprudência que as pessoas não conhecem. Então, faz o quê? Por exemplo, tem casos até onde quando você digita a marca, você vai para a homepage do cara no orgânico, certo? Vão ter alguns casos onde faz sentido você comprar na paga, porque você eventualmente manda para uma landing page que converte melhor. Sim. E pode fazer sentido, né? Que não deveria, aquela não deveria ser a sua página barra, né? Sua página inicial. Então, existem alguns casos onde faz sentido, mas quando vai para a homepage, não deveria comprar. Vou dar algum exemplo para quem está ouvindo. O Mercado Livre não compra. É o maior varejista do Brasil. Ele tem 34% dos share of search, mais ou menos 30%. A gente vai lançar essa semana um estudo novo disso daí. Eles não compram. Os varejistas mais maduros, eles não compram a sua palavra na exata, porque não faz sentido. Você só vai pegar alguns milhões da sua conta bancária e vai transferir para o Google, porque efetivamente a intenção de busca do usuário é chegar na sua É o que eu falei, é exatamente o que eu falei. Tipo, o cara vai ter, ele já sabe onde ele quer ir. Isso, não precisa. E tem amparo judicial para isso, né? Então, aquilo que a gente está falando da coisa mais caótica, o marketing hoje ele tem que conhecer de jurídico, porque o advogado do departamento jurídico ele não vai chegar, senhor do marketing, eu descobri uma jurisprudência. Não, o cara tem que saber, né? E a gente que trabalha com isso, a gente tem que divulgar essa notícia, entendeu? Porque só o Google está ganhando com isso, né? Só o Google está ganhando com isso. Então tem que deixar essa venda entrar de orgânico. Mais uma vez, você não deveria avaliar isso como mérito do SEO. A economia, sim, né? Se uma pessoa defendesse, olha, eu te economizei 10 milhões no ano. Muita empresa consegue economizar tranquilamente 10 milhões no ano. 50 milhões. Cara, 50 milhões dá para economizar. Né? Pega a conta de montadora. Até banco, né? O banco que a gente falou mesmo. Ele está comprando a palavra? Cara, eu acho que o Itaú não comprava a palavra. Bradesco, não sei. Eu digo assim, essas contas de banco são contas bem gordas, né? Eu não tenho muito conhecimento dentro da área de ads, assim, tive um pouco de contato quando eu trabalhei na SEO Marketing, mas, minha vida foi SEO, então, esses valores de contas e tal, assim, os budgets, eu não faço nem ideia, cara, mas... Grande, viu? Mas aquilo ali é search no final das contas, né, cara? Claro, tem diferenças, concordo contigo plenamente que às vezes a homepage da marca não está orientada à conversão e você criar uma voltada mais para isso tem o seu impacto. Acho que no final das contas a gente tem que pensar nisso, que não é só o tráfego, sem dúvida, não é? A gente tem que gerar negócio, né, cara? Que a gente sempre fala, e a gente compartilha vejo só seus artigos, tudo aí, falando disso, né, cara? Que não é só chegar na primeira posição. Estou na primeira posição, e daí? É o que eu falo, eu sou fucking what? Cara, você chegou na primeira posição, mas e o dinheiro? Tá pingando? Tá gerando venda? Se não tá, temos Cara, um às vezes a problema. primeira posição não é nada, né?
É? Por exemplo, Bazon, por que você está falando da evolução da SEO? Eu lembrei de um exemplo muito bom. Em 2013 ou 2014, a gente conseguiu a primeira posição para uma palavra-chave super estratégica para um cliente, e-commerce. E aí, empresa grande, tá? Empresa grande. O diretor ligou para mim e falou: Diego, eu estou muito satisfeito com os resultados, a gente não está performando, a gente não está atingindo o ROI esperado. Eu falei: cara, mas é curioso, né? Porque hoje cedo eu recebi do nosso time que a gente alcançou a primeira posição para aquele termo tão estratégico. Vamos abrir aqui, ó. Abre aí, pesquisa, palavra tal. Pesquisou, clicou na primeira posição. Você chega na SERP dele, estava sem estoque. Sem estoque. E aí, Bazon, olha só, tem duas coisas interessantes dentro disso daí, né? Assim, é insano o que ele cobrou. Ele fala, isso. Aí depois ele falou: não, isso não é problema meu, isso é problema seu. Eu não Lógico, fiz né? estoque, né? E aí, só que olha só, a coisa mais interessante que eu vejo é que em 2013 ou 2014 você ficava na primeira posição, sendo uma marca reconhecida no mercado, para um termo muito concorrido sem estoque. Hoje é impossível. Hoje é impossível, entendeu? Hoje é impossível. Cara, é absolutamente, não é absolutamente impossível, mas é altamente improvável, porque a experiência do usuário ela vai ser insatisfatória e o Google vai perceber isso daí. Cara, existe. Falando mais uma coisa disso daí, de experiência do usuário. Eu lido muito com e-commerce. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto de analisar quando eu vejo uma landing page de e-commerce é o quê? Qual o número do sortimento de produtos, né? Quantos produtos naquela categoria a empresa tem? Cara, é muito difícil você concorrer. Imagina, sei lá, se você é uma empresa pequena, você tem 10 produtos de fritadeira, né? Se você quer concorrer com a Magazine Luiza, que tem literalmente alguns milhares de produtos. Porque isso, para a experiência do usuário, o que é melhor? Você encontrar 10 ou você ter 3.000 para escolher com a marca que tem bastante autoridade? Principalmente Né? para um termo mais de topo, né? Mais um head tail, por exemplo, fritadeiras. Você Isso. quer variedade, você quer ver produtos, né? Isso está no algoritmo do Google, entendeu? Isso, o Google ele é capaz de entender e de perceber. Coisa que há 5 anos atrás, 2016, ele não era, absolutamente não era, entendeu? Então, assim, tem essa diferença lá atrás, você via sites ranqueando com problemas graves de experiência do usuário. Aí, 2018, 2019, aquilo começa a mudar. E Uhum. hoje, cara, é outra coisa. Né? E isso é muito bom, né? Isso tira o SEO daquele lugar técnico e leva para isso que você fala, cara, a gente tem que olhar para a construção de marca, a gente tem que se conectar, a gente tem que não se conectar só, tem que se conectar com o marketing e ser o principal impulsionador do marketing. Eu acredito muito, SEO first, né? Pensar primeiro em SEO e aí retroalimentar. Quem está do nosso lado nisso? Jeff Bezos, Booking e muitas... Cara, isso é muito bacana porque é legal de a gente ver que, sei lá, do meu tempo, de quando eu comecei em SEO e começa a ter mais negociação com o cliente e tal, eu comecei fazendo link building com o diretório, cara. Eu passava semanas preenchendo os formuláriozinhos lá e, enfim, article marketing, passei por todos isso aí. E hoje, depois a gente começou a ver, né? Hoje não, mas lá nessa transição, SEO vinha de uma demanda da área de TI. Hoje a gente vem, é 100% marketing, né, cara? É o pessoal do marketing, as áreas de marketing que vem falar, eu preciso de SEO. Cara, a gente pode ficar falando aqui durante horas, papo assim, posso dizer que foi um dos melhores que eu tive aqui, de trocar ideia, de expor, assim, não só do histórico, mas aonde a gente está indo, para onde está indo o SEO, mas a gente tem que chegar ao fim. Cara, eu sempre termino aqui perguntando para os profissionais que a gente entrevista duas coisinhas. Para quem está começando agora, cara, como profissional, qual dica que o Diego daria? E também para quem está começando aí a sua agência, está querendo empreender nesse meio, porque apesar de assim, eu tenho a minha agência, você tem a sua, mas acho que tem espaço ainda para o mercado crescer, a gente precisa de mais diversidade. Então, uma dica para quem está começando uma carreira como SEO e uma para quem está começando a empreender com a sua agência, cara. Cara, para quem está começando em SEO, vai ter muitos cenários, né? Tem aquela pessoa que já tem uma carreira e ela quer fazer uma transição. Eu acho que existe uma demanda. Cara, eu penso, tem quantos milhões de desempregados no Brasil?
E, cara, alguém precisa fazer algo que pegue essa pessoa qualificada e a qualifique para fazer SEO. Sinto muito, eu não sei como fazer isso, né, de modo estruturado. Eu acho que seria um grande trabalho social no Brasil mesmo, nesse momento de crise econômica. Mas, enfim, essa pessoa ela vai ter que pode fazer um Open SEO, pode fazer cursos e entendendo. Para a pessoa que é um estudante, né, eu acho que aí o caminho é muito mais fácil, porque acho que todas as agências do mercado, elas conseguem receber as pessoas, né? Elas conseguem receber e dar treinamento. Mas seja por um caminho ou seja pelo outro, né, eu acho que existe um problema nessa geração nova, que é qual? Uma falta de autorresponsabilização pelas coisas, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um pouco aleatório. Certa vez eu entrevistei um rapaz que fazia publicidade. Eu perguntei qual o seu publicitário favorito. Ele não sabia o nome de um publicitário, né? Então, assim, ele entrar numa Lá agência. no cativeiro, lá aquela vez lá. ele entrar numa agência não o torna publicitário automaticamente. Ele entrar numa agência de SEO não o torna um profissional de SEO. Eu acho que ele vai encontrar muita estrutura. Lá, por exemplo, dentro da Conversion, a gente, cara, tem uma série de coisas para a pessoa chegar do zero e conseguir desenvolver. E aí, em todos os casos, o que eu recomendaria é a pessoa conseguir aplicar o mais rápido possível e conseguir primeiro aprender a teoria o mais rápido possível. Cara, sei lá, às vezes eu vejo algumas organizações tipo, essa coisa é para um SEO sênior, só o SEO sênior deveria fazer tal coisa técnica. Não! O assistente de SEO deveria fazer isso, na minha visão, tá? Ou a gente deve caminhar para isso daí. E ter um domínio técnico da base, entendeu? Cara, o cara vai ser duro, talvez ele precise virar à noite se quiser estudar rápido, mas conseguir pegar todos os conceitos técnicos muito rapidamente e conseguir aplicar. E depois vai vir da aplicação, né? Seja numa agência, né? Eu acho que as agências elas vão fornecer um bom caminho para as pessoas. A gente tem boas agências de SEO no Brasil. E depois, como abrir agência? Cara, qual conselho eu dou? O que mais, como eu falei, eu vim da faculdade de letras, cara, eu não sabia nada de business, entendeu? Eu aprendi, mas eu não sei se você teve alguém que te ensinou. Eu não tive uma pessoa para me ensinar a mexer no Excel, né? A minha faculdade de letras não ensinava isso, ensinava Georg Lukács, que era um escritor, um teórico, falava de Theodor Adorno, falava de Nietzsche, falava de pensadores, mas nada de coisas práticas. Eu tive que aprender tudo por conta. E para mim isso foi muito bom, porque se eu tivesse vindo com alguma outra teoria, alguma outra coisa, e tentasse fazer por conta própria, eu me ferraria bastante. Então o que eu comecei a fazer desde o começo, Bazon? Eu comecei a procurar melhores práticas, entendeu? Porque existe uma distinção entre você ser um executivo, você ser um empresário, você ser ser um executivo numa agência, ser um empresário, e você ser um ótimo consultor ou analista de SEO. Existe um abismo entre as duas coisas. E algumas coisas que eu vou recomendar aqui. Tem um fluxo de caixa desde o começo, entendeu? Fluxo de caixa é vida. Eu não quebrei por causa de fluxo de caixa. Evite PJs, né? Tenta trabalhar só com CLTs, porque as pessoas preferem, os colaboradores, de modo geral, eles preferem o CLT, porque, enfim, faz parte da cultura brasileira, dá uma segurança e a pessoa ela consegue trabalhar com mais tranquilidade. Venda, né? E você vender. Então, se, cara, você conseguir ter um mínimo controle financeiro, se você, né, conseguir proporcionar para as pessoas que estão no seu time um bom ambiente de trabalho e um modelo de trabalho bom, vai favorecer bastante saber vender, cara, porque a empresa não sobrevive sem vendas. Então, assim, cara, vai ter um monte de coisa, o pessoal vai falar de propósito, vai falar um monte de coisa, cara, né? Atenda o seu cliente, que é o seu colaborador. É uma das coisas mais importantes, faça conta e venda. Então, acho que é isso daí. O simples, né? O básico.
Não, legal, cara. Muito bom bate-papo. Assim, acho que é legal essa troca de ideias, diferentes opiniões, porque o SEO tem muito disso, né, cara? A gente trabalha aí tentando estudar, tentando entender o que, que o algoritmo quer. Hoje a gente está mudando para ir, saindo dessa questão do algoritmo, pensando mais, pensa na marca, pensa em entregar uma boa experiência, que você será recompensado com bons posicionamentos. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, dono aí de uma grande agência de SEO, Convert, uma das mais renomadas do Brasil. Você que está atarefado, vai despender uma hora para bater um papo aqui com a gente e compartilhar aí com a comunidade, né, cara? Mais algum considerações finais aí? Alguma novidade que vem da Conversion ou que está aí no pipe? Ou vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver o que vem por aí não só da Conversion, mas do Diego e tal. Fica à vontade para poder compartilhar aí, se tu quiser. Boa, boa, boa. Cara, eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Eu já falei que você tem o nome de canal mais legal do show, do Panic It's Organic, podia fazer camisas e tal, bem legal. Descobri que é do reggae, não do rock, mas é sensacional. Eu agradeço muito, eu acho que papos como esse são muito importantes, né? Eu passei uns 5 anos na agência focando em outras coisas que não SEO. Eu acho que, ao longo do tempo, a comunidade de SEO ela foi, de alguma forma, se fragmentando bastante, né? Basicamente, eu fiz uma consulta no LinkedIn para tentar analisar algumas coisas. Sabe quantos profissionais de SEO existem no Brasil com SEO no cargo dele? 3.000. É muito pouco. Isso. Só isso, é muito pouco. Nossa, Com cara, o SEO que no eu cargo. vejo de SEO para todo lado, eu achei que era muito maior, Não é cara. porque o SEO muitas vezes não faz tudo, né? É. O cara que, por exemplo, sei lá, o pessoal que usa assim Rush e tal, mas tem muito de conteúdo e tal, mas com SEO no cargo, 3.000. Quando você coloca social media, isso vai para 90.000. 90.000 pessoas que fazem social media. Quando você coloca performance, e pelo que eu consultei, em geral, de pessoal de mídia paga, vai para quase 300.000. Growth, então, deve ter bilhões, né? Que é o do momento. Eu não fiz essa consulta. E depois eu coloquei, acho que engenheiro, ele vai para quase 1 milhão, ou 500.000, não sei. E administrativo, cara, vai para 3 milhões. Então, cara, o mercado de SEO é muito pequeno. Eu acho que as agências, os profissionais, todo mundo, a gente precisa se unir para conseguir levar o SEO para o próximo nível. Porque se ele, assim, a gente está falando de responsabilização ali, cara, eu acho que a gente tem que se responsabilizar pelas coisas, né? Cara, eu acho que tem emprego, tem demanda, tem um monte de coisa, mas o SEO ele pode muito mais, né? As agências podem muito mais, os profissionais podem muito mais, as marcas podem muito mais e a gente precisa levar Concordo. essa régua. Eu acho que o seu canal ele contribui bastante para isso daí. Claro. Tem pessoal no Clubhouse, né? Tem um monte de coisa surgindo aí que acho que é fundamental. Então, assim, agradeço de verdade o convite. É uma honra estar aqui. A gente, né, passou muito rápido o tempo, para Pois falar a é. verdade. Né? Você falou, já está acabando. Mas, porra, peguei meu relógio aqui, cara, já é uma hora, 1h10. Pô. Passou, cara. E, cara, sobre novidade, eu não posso falar ainda, mas a gente está organizando um super evento de SEO, né? E a ideia é justamente, né, conseguir reunir todo mundo. Você está convidadíssimo para falar lá, para Cara, muito compartilhar obrigado. com as principais marcas, com os principais profissionais. Vai ser um evento, não vou dar mais spoilers, mas vai acontecer bem próximo do update do Page Experience. Legal, Cara, cara. Legal. eu estou bastante animado, entendeu? Com esse momento. Acho que é um momento muito bom para o SEO no Brasil. Eu acho que está todo mundo numa vibe muito boa, sabe? De quebrar barreiras, de trocar ideias, de estar todo mundo junto por um propósito maior, que acho que é tudo isso que o SEO pode fazer. Então, cara, acho que estamos num momento bom, tem novidades por aí, e fico honrado de estar aqui contigo e pode contar comigo para o que precisar aí. Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. Estou ansioso para saber mais novidades. Aposto que o pessoal que vai ver o vídeo aí também. O vídeo deve ir ao ar daqui uma semaninha, então vai ter tempo aí da gente falar mais sobre isso.
E vamos ver se a gente fomenta mais papo sobre, assim, aqui, cara. Tô trabalhando em outros projetinhos, assim, para o canal, para a gente ter algumas mesas redondas, trazer, vamos dizer assim, a velha guarda do SEO de volta para compartilhar conhecimento. Não precisa trazer nova guarda também. Esse evento Não, sim. trazer nova guarda, precisa. Cara, vou fechar minha boca porque eu estou planejando tá. mais coisas. Não, e com certeza, eu agora abri assim, né? Eu estava fazendo com mais os contatos internacionais que a gente tem, como eu te expliquei, para trazer mesmo para o mercado a visão dos outros profissionais. Mas eu fiz agora uma postagem no LinkedIn, cara, pedindo sugestões de pessoas, de profissionais aqui do Brasil. Cara, surgiu um monte de nome legal ali que confesso que eu não conhecia, que também vão ter poder compartilhar o que eles estão fazendo, cara. Então, vamos juntos aí, vamos continuar fomentando de novo, aproveitar não só que o mercado está aquecido, mas que a gente precisa ter transformar o SEO numa força, né, cara? Que ela é, mas uma força a ser reconhecida. Acho que é isso aí. Dar o reconhecimento e as competências que cabem ao SEO, né? Que para mim melhor, ele tem as competências para melhor construção de marca que tem, mas a gente vai falando disso nos próximos tempos. Legal. Bom, Diegão, muito obrigado mais uma vez. E foi isso, pessoal. Mais um episódio aqui no Hanging with the Pros. Então, quem gostou, assina o canal, ativa notificações, que vem muito mais entrevistas legais por aí. Valeu, Diegão. Até a próxima, cara.